Bom, aqueles que tiverem interesse, os endereços das nossas páginas no Facebook e na rede de computadores aparecem na descrição do vídeo, assim como também o endereço do nosso correio eletrônico. Bom, a gente tem muito assunto para tratar e mais uma vez vamos ter da centralidade aqui a questão da pandemia e a reação dos governos, a reação dos órgãos de imprensa, a reação da população às políticas que têm sido implementadas nos diferentes países. Bom, o que a gente tenta demonstrar acima de tudo é que a campanha internacional, que é uma campanha meramente propagandística em defesa da solidariedade internacional, ela é desmentida pela prática dos principais países. Recentemente nós fomos surpreendidos pela notícia de que os Estados Unidos estariam retendo equipamentos de proteção individual que teriam sido importados por países pobres da América do Sul. Por outro lado, há uma guerra comercial em plena crise em torno do preço do petróleo. As grandes petrolíferas norte-americanas se vendo ameaçadas aí pela queda abrupta dos preços dos barris de petróleo, aumento exponencial da produção, tentando articular, costurar uma aliança que lhe permitisse salvaguardar os seus interesses econômicos. Por outro lado, os estados nacionais dos diferentes países têm dado mostras aí mais do que claras de que a sua verdadeira intenção é salvaguardar os negócios dos grandes capitalistas e priorizar a salvação de bancos, empresas, fábricas, conglomerados industriais, em detrimento dos interesses emergenciais e imediatos da população. Uma das nossas principais fontes de informação, é importante destacar isso, são os próprios trabalhadores. São os profissionais da saúde que atendem pacientes, que relatam uma situação muito mais grave, muito mais dramática em todos os países do que aquela que, que oficialmente é divulgada. O número de infectados e de mortos na maioria dos países, para não dizer na totalidade deles, é muito maior do que de fato os estados reconhecem ser. A falta de recursos é avassaladora. No Brasil, falta equipamento de proteção individual, falta luva, falta máscara. Em outros países do mundo, como nos Estados Unidos, há queixas também a respeito disso. Na verdade, em todos os países há queixas de falta de investimento no serviço de saúde. Aqui no Brasil, 63% dos leitos estão no SUS e as reduções de verba para a saúde pública têm sido crescentemente frequentes, o que levou o sistema a uma saturação permanente. E essa saturação, em tempos de aumento da demanda por leitos hospitalares e equipamentos de saúde, leva ao colapso, o que aconteceu já, segundo o próprio governador do estado do Amazonas, em Manaus. Bom, uma das coisas que chama bastante atenção de quem observa o que tem acontecido em todo o mundo é o fato de que a esquerda mergulha numa profunda crise e perdendo a liderança de partidos importantes, como por exemplo o Partido Trabalhista Inglês, desistindo da candidatura nos Estados Unidos, o Bernie Sanders anunciou a sua desistência, e, em outros casos, demonstrando sua total incapacidade de resolver os problemas graves e agravados pela crise do coronavírus. Em Portugal, o número de demitidos, o número de funcionários em layoff já ultrapassa os 600 mil. O último boletim do Ministério do Trabalho dá conta de uma situação muito dramática e para a qual não há perspectivas de solução nem no curto nem no médio prazo. Aqui no Brasil, a crise é gravíssima. No Brasil, as indústrias estão amparadas, inclusive, pela medida provisória número 936,
colocando em prática essa mesma política de demissões e rebaixamento de salário. Eu queria destacar aqui o caso das empresas metalúrgicas de São José dos Campos e região, em que os layoffs começaram a ser praticados no começo do mês e agora as propostas de demissão, de férias coletivas, de layoff, de redução de salário foram colocadas na mesa e o sindicato de lá, que supostamente seria a expressão mais acabada da esquerda mais radical que atua no movimento sindical, na verdade é uma organização centrista, dirigida pelo PSTU, a CSP com lutas, Central Sindical e Popular com lutas, que adotou como política o estrito cumprimento da quarentena e, enquanto isso, os patrões se aproveitaram para fazer o que eles quisessem fazer para salvar os seus próprios interesses. E foi o que aconteceu. Agora na Embraer, a empresa ameaça aí os trabalhadores de fazer um layoff sem garantia da estabilidade no emprego depois de acabado o layoff. Bom, ou seja, os trabalhadores não tiveram aí nenhuma possibilidade de reação e o sindicato não os ajudou a reagir de maneira nenhuma, na verdade. Fazendo essa demagogia barata de que é preciso ficar em casa, eles condenaram esses trabalhadores a uma situação absolutamente desesperadora. Alguns vão trabalhar de casa com 25% de redução salarial, sem garantia de estabilidade do emprego depois de superada a crise. Sabe-se lá como eles vão conseguir enfrentar esse período aí de quarentena forçada. E outros trabalhadores vão ter jornada e salário reduzido, mas vão continuar frequentando a fábrica, o que na verdade é uma perda nos dois sentidos. É uma perda salarial e eles continuam tão expostos quanto antes à contaminação. Equipamento de proteção individual, medidas protetivas no ambiente de trabalho, isso passou longe das discussões que foram feitas. E o sindicato legitimou esse escândalo, realizando assembleias eletrônicas, esvaziadas de conteúdo político. As críticas, né, nós acompanhamos essas assembleias, nós acompanhamos as divulgações das negociações que foram feitas na página oficial do sindicato, né, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, e as críticas eram muito constantes, os trabalhadores reclamando que o próprio sindicato não ofereceu nenhuma alternativa. Ele disse, em algum momento um dirigente sindical disse, eles se recusaram a negociar, os patrões, e nós agora temos que ficar em casa, ou seja, nós somos contra o acordo, mas é isso que está colocado na mesa e não há mais negociação. Bom, então, quem disse isso foi o vice-presidente do sindicato, Renato Almeida. Mas essa posição foi sustentada por todos os outros, pelo presidente, o Heller Gonçalves, pelo Herbert, se não me engano, Herbert Prado, que é representante do sindicato na Embraer. Bom, eles defendiam essa mesma posição, que é uma posição lamentável e que tem sido a posição da maioria dos sindicatos. Os sindicatos, infelizmente, entraram em quarentena na pior hora. Eles abdicaram aí do papel que eles poderiam ter para proteger esses trabalhadores que agora vão ter que comer o pão que o diabo amassou e sendo orientados pelo próprio sindicato a ficar em casa. E ficar em casa nas circunstâncias também não é uma opção para muitos desses trabalhadores que moram com pessoas que trabalham, que se expõem todos os dias à contaminação, ao vírus, ao risco de infecção pelo vírus, que voltam para suas casas. Normalmente as casas em que esses trabalhadores moram são casas pequenas, apertadas, onde moram várias pessoas, e o risco de contágio continua sendo muito grande, né? E a gente se lembra também de uma campanha intensa que foi feita aí pela esquerda em vários momentos, quando a Dilma Rousseff estava para ser destituída, que era uma campanha que agora a gente só pode interpretar como uma campanha demagógica,
de que a diferença entre o PT e aqueles elementos da esquerda que se contrapunham ao PT, que apoiavam inclusive o golpe institucional, eles eram contra a conciliação de classes. Bom, estão colocando em prática a política mais criminosa de conciliação de classes dos últimos tempos. Inclusive, preciso dizer, o PT também tem colocado essa política em prática, né? Os governadores de estado que apoiam a política dos governos de direita. E assim, seria bom dizer, né? Para você ter uma ideia da pequenez, da insuficiência da política da direita em relação à contenção e ao tratamento da doença, basta comparar o que tem sido feito em países minúsculos e falidos, como Cuba, com o que tem sido feito em, mesmo em Nova York, o que tem sido feito aqui no Brasil. Ou o que foi feito na Venezuela, que é um país permanentemente espicaçado com o bloqueio econômico e que fez muito mais do que mesmo a esquerda nos países mais avançados tem proposto fazer, especialmente no Brasil, onde a esquerda montou aí um esquema incompreensível de suporte às políticas dos governadores de estado, alguns deles abertamente fascistas, né? Como por exemplo o Ronaldo Caiado em Goiás, o João Dória em São Paulo, Wilson Witzel no Rio de Janeiro. Bom, isso vai ter um efeito, um impacto muito negativo, certamente, sobre toda essa esquerda e, o que nos interessa avaliar de verdade, é um impacto muito negativo sobre a organização do movimento operário e sobre a vida dos trabalhadores que permanecerão aí ameaçados de morte caso contraiam a doença, e muitos deles irão fatalmente contraí-la, porque por maiores que sejam os esforços, e os esforços têm sido muito pequenos, muita gente irá contrair a doença e acabar morrendo. Bom, a Venezuela se ofereceu aí para... O governo venezuelano já anunciou o pagamento dos salários, né? Enquanto durar a pandemia, eles vão manter os salários sendo pagos. E isso não foi nem como propaganda aventado aí pelos setores mais estruturados e que têm representação parlamentar dentro da esquerda do movimento popular, que é uma tragédia para a esquerda, que mostra inclusive que o programa da esquerda é um programa totalmente subordinado ao interesse da burguesia. Então, se aliar com Mandetta foi o que restou para esse grupo de esquerda, né? Que suspendeu aí as atividades políticas de oposição e que abraçou esses elementos que estão aí envolvidos, como por exemplo no caso do Mandetta, com a expulsão dos médicos cubanos do Brasil, que ao longo de todo um período sucatearam o Sistema Único de Saúde, tornaram tão elitista quanto puderam os cursos de medicina, o que faz com que hoje haja uma deficiência do número de profissionais capazes de atender a população. E aqui a gente não pode livrar nem a classe médica. A classe médica é uma das principais responsáveis por isso. Os médicos também competindo entre si, querendo, como se diz, mais prestígio para a sua profissão, valorizar a sua profissão, tem ao longo do tempo criado uma série de obstáculos a que a profissão médica esteja acessível para um número maior de pessoas, a que haja cursos gratuitos, porque certamente haveria muita gente que gostaria de trabalhar como médico que não pode, porque os cursos são muito caros e nas universidades públicas a concorrência com aqueles que podem se dedicar exclusivamente aos estudos é muito desleal.
Bom, isso deixa claro também o motivo que faz com que seja tão importante manter viva uma esquerda que tem aí um objetivo político claro de um poder exclusivamente operário, exclusivamente dos trabalhadores, e que defenda os meios que são necessários para se alcançar esse governo exclusivamente dos trabalhadores. Porque o momento da crise mostra, toda a crise, não só essa, provocada pela pandemia, mostra a necessidade de se contrapor à política da direita no que diz respeito àquilo em que a população está diretamente envolvida. Né? A principal estratégia, apenas para exemplificar, de combate à doença, por mais estranho que isso possa parecer, até porque aqui não se trataria propriamente do uso da palavra combate, mas em todo caso é uma estratégia de contenção da revolta popular que poderia resultar da crise que nós vivemos, é a maquiagem das estatísticas. Né? Essa maquiagem das estatísticas, ela inclusive conta com um isolamento social parcial para assumir aí uma aparência mais verossímil. Mas a verdade é que não se conseguiu conter a explosão de casos e o governo se recusa, os governos em geral, não só o governo brasileiro, se recusam a dar informações detalhadas sobre a dimensão da crise. Aqui no Brasil é fácil perceber, todos nós temos contato com muita gente que se infectou, que se contaminou, tem gente nas diferentes empresas, nos órgãos públicos morrendo ou sendo internada, e essas pessoas, grande parte delas não foi testada e não faz parte das estatísticas oficiais do governo. A gente pode estimar facilmente aqui que o número de infectados é pelo menos 10 vezes maior do que aquele apresentado pelas estatísticas oficiais. E se isso, por um lado, oculta uma face da realidade, né, por outro lado, justifica uma política de baixo impacto para resolver o problema. Ou seja, continua a haver escassos investimentos na criação de leitos, escassos investimentos na proteção dos pacientes e dos funcionários que estão em contato permanente com esses pacientes nos equipamentos de saúde. E os dados aí servem, e os números oficiais servem única e exclusivamente para garantir que essa política seja aceita, para que em certa medida ela passe despercebida na população, para que os contornos mais graves da crise sejam relativizados e para que com isso se adotem posições que inclusive arrastem uma parte da esquerda para defender essas pseudo-soluções que não mitigam o sofrimento da população e que não impedem que mais mortes ocorram. Né? Na verdade, as mortes estão ocorrendo aos milhares e o que está sendo feito é praticamente nada. A gente deveria exigir imediatamente, primeiro, que se tivesse acesso regular nos hospitais, nos postos de saúde, a todos os pacientes com suspeita de coronavírus que não são testados, para que se possa fazer uma contabilidade de quantos são os leitos que seria preciso ter para garantir o atendimento a toda a população. Nós estamos agora numa semana crucial, em que o número de doentes e mortos vai crescer muito e a gente não sabe sequer quais são as condições que a gente se tem para atender os pacientes que derem entrada em algum equipamento de saúde público.
Mas o que a gente sabe é que em quase todos os países onde se tem alguma informação, os equipamentos de saúde não foram suficientemente grandes, não eram robustos o suficientes para dar vazão ao atendimento de todos esses pacientes. E no Brasil a gente só pode imaginar que a coisa aconteça num nível ainda mais alto. Bom, um aspecto também levantado com relação às soluções que se poderia dar ao problema e que foi muito mal interpretado é essa disputa entre métodos científicos e métodos não científicos que poderiam embasar as políticas públicas com relação à Covid-19. Bom, a verdade é que de nenhum dos dois lados que se apresentam como alternativas está a ciência, né? Está o conhecimento, a priorização do conhecimento científico para a solução de qualquer problema. Mas a gente pode aproveitar essa oportunidade em que esse debate se apresenta para fazer uma crítica aguda da religião e da necessidade de substituir de maneira definitiva a religião como parte integrada à política, ao Estado e ao modo de funcionamento da nossa sociedade. Porque, de fato, a religião está integrada ao modo regular de funcionamento da nossa sociedade. São aí fundamentos de base religiosa que fazem com que, até hoje, por exemplo, o Serviço Público de Saúde não pratique aborto em casos onde o aborto seja seguro, né? Claro, 100% de segurança não há em relação a nada, né? Mas seja relativamente seguro para mulheres que não desejam ter filhos. E é por causa da religião que se tem que é uma aliada permanente aí dos poderosos, dos grupos mais influentes na política internacional, que muitas atrocidades são cometidas. A principal delas é a igreja, as igrejas em geral e as religiões em geral, especialmente no caso do Ocidente, as religiões cristãs, porque elas têm mais influência, né? Elas têm mais influência nos círculos de poder. Elas justificam a existência de todo um aparato aí de repressão e de opressão do povo, justificam a exploração desse mesmo povo e usam para isso os recursos que deixam uma parte da população desarmada, que é a propaganda ideológica de que por trás disso há uma sabedoria tradicional, milenar, que está diretamente ligada à vinda do Filho de Deus à Terra. Bom, na verdade, acho que o movimento popular ele tem que ter aí uma preocupação muito grande de colocar essa questão do ponto de vista do impacto social que ela tem, muito mais do que do ponto de vista metafísico. Se existe ou não Deus, se existe. O fato é que as igrejas existam ou não Deus, elas se movem com base nos interesses da sua burocracia, dos seus órgãos diretivos, daqueles que se favorecem da expansão da igreja e que lucram muito, rios e rios de dinheiro com isso. E esses são geralmente, aí mantêm geralmente vínculos estreitos com parlamentares, com o Estado, com o governo,
E há uma troca de favores permanente entre esses dois setores. A Igreja Católica é responsável por várias e várias atrocidades que foram cometidas ao longo dos séculos. A Igreja Católica e os protestantes também, claro. Nós poderíamos aqui gastar 10 horas de programa falando a respeito dos crimes que foram cometidos pela Igreja. Do suporte do Papa, por exemplo, à candidatura de Adolf Hitler. Do apoio aí da Igreja Católica nesse caso, as ditaduras da América Latina, das relações que têm sido estabelecidas ao longo do tempo pelas igrejas protestantes norte-americanas com a política criminosa dos partidos democrata e republicano, a perseguição a judeus, nas décadas de 20, 30, 40, o apoio, ora velado, ora explícito, à política de segregação racial. Esse é o impacto direto dessa política. Aqui no Brasil, as igrejas evangélicas fazem um lobby muito forte contra todo tipo de organização social do movimento popular. É um lobby muito forte. Eles tentam canalizar tudo para dentro da igreja. E a igreja não oferece nenhuma solução para nenhum dos problemas que os trabalhadores poderiam resolver organizadamente. O máximo que eles fazem é criar uma rede aí de prestadores de serviço que se ajudam mutuamente, como se fosse numa cooperativa. Oferecer um mercado grande para empresários ou mesmo para prestadores de serviço dentro desse círculo da igreja. Isso ela pode fazer. Agora, quando é a parte ofendida, a parte mais vulnerável, que tenta se insurgir, por exemplo, contra os baixos salários, que tenta se insurgir contra um sistema no qual ele é permanentemente obrigado a se expor aos mais ameaçadores riscos à sua saúde, nesses casos, a religião é cúmplice aí das práticas adotadas pelo governo. E há toda forma de se garantir essa cumplicidade. Desde as mais extremas, em que pastores saem às ruas aí orando como se eles pudessem resolver o problema da epidemia de Covid-19, orando para Deus. Não sei se alguém se deu ao trabalho de produzir algum dado para saber se as pessoas temente a Deus tiveram um nível de contaminação maior ou menor do que aqueles que não são. Mas certamente, se eles o fizessem, veriam que a funcionalidade disso é zero. Não existe nenhuma relação entre uma coisa e outra. Né? Bom, mas pode ser também um método mais sutil, né? Um método menos grotesco, que é simplesmente manter a pessoa ocupada com as coisas celestiais de um mundo sobre o qual ninguém sabe nada, de um mundo que provavelmente não existe, quase certamente não existe, deixando de lado as coisas reais do mundo real, que é aquilo que realmente tem importância para nós. Bom, a gente falou a respeito dos sindicatos, da ação dos sindicatos, eu vou aproveitar esse tema para falar também um pouco sobre um tema relacionado, porque eu mencionei a Central Sindical com Lutas e há outras organizações que se apresentam como oposição a essa esquerda reformista que está ligada umbilicalmente com a direita, mas essa esquerda, na nossa concepção, está muito mais próxima dessa direita do que de uma solução realmente popular, se podemos dizer assim. Né? A gente
tem visto ao longo do tempo a ação desses grupos centristas, né? O que são esses grupos centristas, na verdade, né? Eles têm uma política que é uma política que nem defende o poder operário, né? A ditadura do proletariado e a revolução, de maneira consistente, decidida, aberta, né? E nem sustenta, pelo menos no terreno ideológico e propagandístico, essa política, né, que caracteriza a política reformista de submissão à democracia. Então eles estão aí no meio do caminho, né? Embora, né, uma das inspirações da maioria desses grupos, o revolucionário russo Leon Trotsky, fosse um defensor aberto da ditadura do proletariado, da revolução, de um governo exclusivamente dos trabalhadores, né? A verdade é que, usando o nome deles, a maioria dessas organizações são organizações centristas. São organizações que abriram mão da luta, da defesa de um governo genuinamente formado por trabalhadores, exclusivamente por trabalhadores, comprometido com a supressão da classe burguesa, o que é, na verdade, o único programa que Trotsky defendeu ao longo de toda a sua vida. Claro, quando a gente diz isso, a gente precisa fazer ressalvas. Houve e ainda há frações trotskistas revolucionárias, né? Talvez o melhor exemplo disso seja a fração liderada pelo Guillermo Lora na Bolívia, que era uma fração genuinamente revolucionária. Agora, essa fração ela é minoritária, né? O que a gente tem que fazer é usar todos os exemplos práticos do dia a dia para mostrar a necessidade de ter organizações revolucionárias que representem os trabalhadores de fato, que sejam a expressão política dos trabalhadores, que seja formada por trabalhadores, e não por uma classe média que tem ascendência, que tem ascensão sobre os trabalhadores e que usa esse seu prestígio para manter a estrutura política funcionando do modo como ela sempre funcionou. Então a gente tem que fazer uma campanha aberta pela propriedade comunal dos meios de produção. Agora, uma coisa é pedir a proletarização e a representação dos trabalhadores pelos próprios trabalhadores. Outra coisa muito diferente é usar isso para rebaixar o nível de educação exigido para que esses trabalhadores possam dirigir a si mesmos e para que essa direção leve a um programa de fato que corresponda às necessidades dos trabalhadores. O que exige, na nossa visão, um profundo preparo teórico, um preparo intelectual, que não só rivalize com o preparo intelectual dos ideólogos da burguesia, mas que coloque esses trabalhadores num patamar acima, intelectualmente, teoricamente, desses ideólogos da burguesia. Por isso, a gente faz algo que se tornou um clichê e uma marca de muitos outros programas como esse, vídeos que são gravados, que é de colocar como fundo da gravação uma estante recheada de livros. A gente faz isso por duas razões principais. A primeira é para deixar bem claro que um dos eixos políticos de um dos eixos da nossa política, né, é justamente o trabalho teórico, que depende de um conhecimento profundo a respeito da história do movimento operário, das estruturas do capitalismo. E a gente faz propaganda dos títulos, dos autores, dos livros que, a nosso ver, ajudariam a formar a consciência desses trabalhadores. Livros importantes não só do nosso espectro político, mas de outros espectros políticos, que nos permitem, inclusive, participar de um debate qualificado a respeito de qualquer assunto.
a nossa valorização. Então a gente defende ao mesmo tempo, a gente usa esse fundo ao mesmo tempo para promover esses autores, a leitura desses autores, e outro para dizer que a gente, para tentar mostrar que a gente é partidário, sim, do conhecimento intelectual, que os trabalhadores devem estar aí no mesmo nível, no nível superior aos seus adversários do ponto de vista intelectual para enfrentá-los. Este livro, um livro seminal, né, O Capital de Marx, que é um livro descritivo justamente do modo de funcionamento da estrutura capitalista. Passados tantos anos, né, da publicação da edição inicial, na década de 60 do século XIX, este continua a ser o livro mais elucidativo de como funciona o capitalismo, de como a estrutura do capitalismo o leva permanentemente a um choque com os interesses da maioria da população e da classe operária. Aquilo que o Lenin falava também, né? Num texto dele, ele faz uma definição do capitalismo, um texto se chama Sobre as Greves, foi escrito em 1899, publicado pela primeira vez em 1924, pela revista Proletarskaya Revoluция, Revolução Proletária, nos números 8 e 9. E ele faz aí, e ele define nesse texto, o que seria o capitalismo, que é como uma forma de organização social, em que a terra, os instrumentos de produção, as fábricas, etc., estariam nas mãos de alguns poucos latifundiários e capitalistas, enquanto a massa do povo era obrigada a vender a sua força de trabalho porque estava desprovida da propriedade. E ele fala a respeito das greves e da necessidade das greves, justamente porque há um confronto permanente entre os capitalistas e a massa operária, ou seja, isso é algo que a gente precisa resgatar sempre. O confronto é a base que permite aos trabalhadores exercer alguma influência sobre a política dos seus países. É o que permite a eles, por exemplo, ter algum tipo de amparo durante essa crise do Covid-19. É só na medida em que o movimento operário tiver forças para impor, seja pela ameaça, seja colocando em prática as suas ameaças de rebelião contra a política da burguesia, de descarregar todo o sofrimento sobre a população, de rebaixar salários, que ela pode conseguir obter alguma coisa. E é só assim que ela obtém. Porque todas as conquistas, inclusive nesse estreito universo de conquistas durante a pandemia, todas elas se devem ao medo que a burguesia tem de que o movimento operário exploda, saqueie mercados, invada a propriedade, ocupe fábricas, que faz com que ela ofereça alguma coisa, ainda que muito pequena, para saciar o movimento operário e impedi-lo de tomar medidas que seriam naturalmente medidas muito mais radicais do que essas. Outro livro interessante aqui, Os Jesuítas no Grão-Pará, Suas Missões e a Colonização. Ontem eu estava conversando com a minha esposa e me lembrei de uma frase do Mao Tse Tung que ele dizia, quando questionado sobre o fato de não haverem igrejas na China, dizia, nós abriremos, e lançou o desafio. Uma igreja na China para cada sede de partido comunista que for criado nos países capitalistas. Porque a igreja, durante a colonização, se viu isso de maneira clara, mas hoje em dia continua representando o mesmo papel, ela é uma embaixada dos interesses capitalistas no Oriente. Sempre foi. Na América do Sul também foi durante a colonização, quando os povos autóctones aqui foram dizimados. E esse é o modus operandi. A igreja é um braço político do regime de exceção. Foi um braço político da monarquia, foi um braço político dos senhores feudais e continua a ser um braço político dos capitalistas. E não é nada mais do que isso. A igreja é isso. A igreja é a encarnação ideológica, mística
do poder exercido aqui na Terra pelos monarcas e pelos poderosos. Um outro livro interessante, esse livro aqui, a Biografia do Bukhari, né, escrito pelo Stephen Cohen. Talvez se subestime também o papel e a importância do romance, mas o romance, esse é Os Miseráveis, de Victor Hugo, sempre foram uma fonte básica de informação a respeito de como vivem as sociedades nos diferentes tempos e nas diferentes épocas. E aqui no período revolucionário, da Revolução Francesa, está o Victor Hugo escrevendo a respeito de como pessoas comuns, pessoas de classe média, capatazes, chefes de polícia viam as coisas no período da Revolução. Bom, isso aqui são os trabalhos selecionados do Jiang Zemin, né, secretário-geral do Partido Comunista, antigo secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Uma série de artigos publicados sobre ele. Muito bom para compreender qual é a visão que a China tem a respeito dos processos econômicos. É claro, estou fazendo um resumo bem resumido. Um autor de que eu gosto bastante, o Décio Sais, um divulgador da obra do Lao Tse, que é uma das grandes influências do núcleo anarquista, escrevendo sobre a formação do Estado burguês no Brasil. Dois livros interessantes. Esse The Killing Consensus é um livro recente de um pesquisador canadense, né, o Graham Williams, escrevendo sobre o papel do PCC e do crime organizado em São Paulo na redução da taxa de criminalidade aqui no estado. Esse The Mystery of the Katyn Massacre, um livro escrito por um stalinista conhecido, Grover Fuhr. Ele apresenta, nós não somos stalinistas, pelo contrário, mas nós não compartilhamos da ideia de que os crimes que foram atribuídos a Stalin pelos capitalistas, e nesse caso, o caso do massacre de Katyn, na Polônia, atribuídos pelos nazistas, tenham sido de fato praticados pelo Stalin, na verdade se tratava de uma propaganda contra o regime soviético. Livro de Goethe, Perry Anderson, Preobrazhensky. Preobrazhensky foi uma liderança política muito importante na época da Revolução Russa, e ele era um dos principais formuladores da política econômica soviética. Langoni, Carlos Geraldo Langoni, ele foi presidente do Banco Central durante o governo Figueiredo, e ele participa de um debate aí com Celso Furtado, trava um debate com Celso Furtado a respeito das estratégias para a redução da desigualdade social no Brasil, defendendo aquela via que hoje muitos esquerdistas defendem, mas que é na verdade um programa histórico da direita, de que é o nivelamento educacional que pode resolver os problemas de desigualdade social. Enquanto isso, o Celso Furtado defendia uma intervenção do Estado nas relações de trabalho. Esse aqui é um dos autores mais importantes para a gente. Na verdade, esse livro é uma coletânea de textos de vários autores, mas o principal autor é o Louis Althusser, que é um grande intérprete do Capital da obra de Marx. Um livro do Camilo Torres, Cristianismo e Revolução, a respeito do papel do cristianismo revolucionário, porque quando a gente fala mal da revolução, a gente teria que ter um programa, vários programas para falar a respeito de toda a nossa concepção a respeito disso. Cristo, sem dúvida, o personagem sobre o qual se faz relatos no Novo Testamento, ele é um defensor dos pobres e ele luta contra a opressão desses povos oprimidos. É algo muito diferente do que é o cristianismo institucional, que é esse cristianismo burocrático das igrejas. Isso aqui é um cristianismo que não tem par nenhum, quer dizer, a vida de Cristo não tem par de jeito nenhum, e o cristianismo dos revolucionários, de revolucionários como Camilo Torres, não tem par com essa política de distorção
ideológica do cristianismo em favor da defesa de tudo o que é o oposto ao que o cristianismo pregou lá. Vou mostrar aqui um último livro, o Fascismus von Mussolini zu Hitler, que é um livro do Ernst Nolte, um acadêmico e tal, um livro cheio de gravuras, né? E um livro muito interessante para entender, aqui eu abri curiosamente essa parte, né? Morte ao Marxismo, que é muito importante para entender qual era o sentimento do povo que foi levado a apoiar o nazismo. Né? Mais alguma coisa? Um livro interessante. Special Tasks, livro do Pavel Sudoplatov, né? A respeito de como agia a KGB, ele mesmo era um agente da KGB, durante o período de Stalin. Bom, eu apresentei esses livros, na verdade, para dar aí uma orientação a respeito de como a gente conduz, orientação não, para dizer como que a gente conduz, né, a nossa política. A gente acha que os trabalhadores têm que exercer todos os cargos de liderança nos movimentos populares. Os trabalhadores, a gente diz a classe operária em geral. Os desempregados estão incluídos também nesse grupo, logicamente, porque eles fazem parte da classe operária. Embora eles estejam aí, em função da política dos capitalistas, impedidos, inclusive, de exercer uma profissão momentaneamente. Eles têm que se preparar para exercer esses cargos de controle e poder. Somos defensores radicais do método científico. E a ciência aplicada à política é a defesa de interesses econômicos concretos. E os interesses econômicos, eles dependem da posição que cada um ocupa na sociedade. E a posição que a maioria da população ocupa é a de vender a sua força de trabalho. Então, nós os chamamos de classe operária, que são aqueles que vendem, por excelência, a sua força de trabalho por estarem destituídos da propriedade. Isso é a razão aplicada à política. A razão não é apoiar quem é contra a quarentena, aliás, quem é a favor da quarentena parcial, para fazer demagogia e manter a estrutura de poder que afasta os operários da luta pelos seus interesses, contra um outro que é a favor de suspender imediatamente a quarentena. Nós somos a favor da quarentena, logicamente. Mas nossa política não pode se reduzir a isso de jeito nenhum. A gente precisa protestar contra isso. A gente precisa chamar os sindicatos, o movimento operário, chamar os trabalhadores que não estão organizados ainda a que superem as deficiências das suas organizações e essa deficiência crônica do movimento operário como um todo, que é a de que ele não almeja mais a luta pela defesa intransigente de todos os seus interesses e pela constituição de um governo que seja formado exclusivamente por trabalhadores, no interesse dos trabalhadores. Talvez os trabalhadores hoje pensem até que é uma heresia dizer que se deve suprimir a burguesia, fazê-la acabar enquanto classe, que é muito diferente de matá-la, de exterminá-la. Na verdade, acabar com a burguesia como classe é a única saída para permitir que os trabalhadores vejam atendidas as suas principais reivindicações. Pleno emprego, redução da jornada de trabalho. Afinal de contas, o desenvolvimento da tecnologia tem que levar necessariamente a conquistas concretas para a vida de todos nós. E essa é uma das principais conquistas. A redução da jornada de trabalho, que todas as pessoas possam se dedicar, inclusive a isso, às atividades intelectuais, para que não se faça mais a distinção entre aqueles que são possuidores e detentores do saber e daqueles que são escravos por não terem um conhecimento, não terem acesso ao conhecimento mais avançado que é produzido pela sociedade. Nos lembra de uma frase, tem um outro autor aqui, Walter Benjamin, autor muito importante também, um marxista muito importante, que é: todo objeto de cultura é também um objeto de barbárie. Sim. Porque a cultura que é produzida nos nossos tempos, como a que foi produzida no tempo da escravidão na Grécia, na Roma, em outros tempos, era uma cultura
a qual alguns poucos tinham direito, porque muitos outros estavam sendo escravizados, trabalhando nas minas, nas piores condições imagináveis. Bom, então é isso. A gente volta em breve na semana que vem.